A nova seleção brasileira começa por Casemiro, do Manchester United, como capitão. Nesse vídeo a gente vai comentar o porquê que a nova seleção precisa começar por ele, dada as circunstâncias do que está acontecendo hoje na Premier League, e como ele está jogando esse ano, como também a necessidade da seleção brasileira. Nos próximos meses vamos ver uma nova seleção brasileira começando com um novo treinador. Não sabemos quem é, até o momento pode ser Jorge Jesus, Abel Ferreira, Roger Machado, Ancelotti, pode surgir novamente aí, a gente não sabe. Mas o que precisamos é entender como que vai ser essa nova seleção brasileira. Na última semana, Manchester United e Lyon fizeram um jogo sensacional. Para mim, o melhor jogo da década depois de Flamengo e Santos, de Ronaldinho e Neymar. Eu não lembro de um jogo tão bom de assistir quanto esse do Manchester United versus o Lyon. O Lyon estava sendo classificado para a próxima fase da Europa League, quando o Manchester United, na prorrogação, começa a virar o jogo. E você percebe um padrão de comportamento diferente dentro do Manchester United. E você percebe que o jogo do Manchester passava pelos pés de Casemiro. Multicampeão com o Real Madrid, talvez o maior trio de meio de campo da história, com Kroos e Modric, ele participou, muito sólido. Assim que ele sai do Real Madrid, o Real Madrid fica mais visado na defesa e começa a tomar mais gols. E até hoje, a proteção da zaga do Real Madrid não é a mesma desde a saída de Casemiro do Real Madrid. E depois de uma temporada apagada ano passado, vemos o Casemiro voltando ao melhor porte físico e técnico dele novamente. Ele trouxe, junto com o Bruno Fernandes, a tranquilidade necessária para o Manchester United, enfrentando o Lyon, para poder conseguir virar aquele jogo. Ele deu passe para o gol, deu assistências, e vemos cada vez mais que ele se torna uma peça fundamental para o Manchester e pode sim ser o nosso capitão nesse ciclo de 2026. Precisamos hoje pedir a volta de Casemiro à seleção brasileira. Por quê? Primeira questão da mentalidade. Não sabemos em qual momento o Neymar vai voltar para a seleção. Thiago Silva já não é mais convocado. O Marquinhos passa por uma crise de confiança na seleção brasileira. E o capitão do Brasil precisa ser o Casemiro por ser um cara que já viveu de tudo no mundo do futebol, um cara que quando não jogou contra a Bélgica, o Brasil perdeu em 2018, e um cara que traz um equilíbrio no meio de campo gigantesco, porque no Real Madrid já foi escalado como zagueiro, tem a qualidade de passe, consegue cabecear, consegue finalizar, um meio de campo completo, que o Brasil não pode desperdiçar a chance de ter novamente no seu elenco. Nos próximos meses e nas próximas datas FIFA, precisamos pedir e precisamos ver o Casemiro na seleção brasileira com a faixa de capitão no braço, porque ele consegue trazer a mentalidade, a postura e a tranquilidade em meio ao caos, quando acontece dentro de campo, de um jogador que já viveu de tudo no futebol. Quando vemos a seleção brasileira desesperada, com jogadores novos, sem saber o que fazer, sentindo o peso da camisa amarela, precisa-se de jogadores experientes que consigam entender a situação, acalmar os mais novos, chamar a responsabilidade para si mesmo e conseguir jogar ali o jogo necessário para poder retomar o placar, virar o jogo e por aí vai. E quando vemos a seleção brasileira hoje, vemos uma seleção desesperada. Uma seleção que fica nas mãos de Vinícius Júnior e Rafinha, que quando, assim como a Argentina fez contra a gente, povoou o meio de campo, controlou todas as ações táticas ofensivas e defensivas do elenco da seleção brasileira. Então é muito fácil para você conseguir parar um time que joga pelas pontas, assim como a seleção brasileira jogava com o Dorival Júnior, você enche de meio de campo, você trava o jogo da seleção, o jogo do seu adversário, que joga muito pelas pontas, e ele não consegue chegar.
A Argentina fez isso contra o Brasil e ganhou muito bem lá na Argentina no último jogo. E em 2022, a Croácia fez a mesma coisa quando povoou o meio de campo contra o Brasil e o jogo foi muito difícil para o Brasil. Se não fosse aquele lance no final, talvez teríamos chegado contra a Argentina e a história poderia ter sido diferente. Qual que é o racional? Esse desespero que a seleção brasileira passa, nesse novo ciclo de Copa do Mundo, é um desespero de novatos tentando criar esse novo ciclo. Não houve uma passada de bastão. Se a gente parar para poder pensar, desde quando o Neymar começou a jogar na seleção brasileira, ele não teve esse passar de gerações para poder aprender com quem veio antes dele. Ele pega a seleção de 2014, com a de 2010 totalmente diferente da mão do Dunga, né? Com jogadores que ele foi pegando ali que tinham talvez disposição, ou que não queria evitar o vexame e a vergonha de 2006 com os jogadores que ali estavam, mas ele poderia ter levado o Neymar, poderia ter levado o Ronaldinho Gaúcho, poderia ter levado o Kaká em 2010. O Kaká ele foi, mas o Ronaldinho Gaúcho não foi, e por aí vai. Foi uma seleção totalmente diferente em 2010. O Neymar não teve esse passar de bastão, teve que construir a seleção dele sozinho. E toda vez que ele se acostumava com um jogador ao lado dele, esse jogador ia embora. Em 2014, ele tinha o Oscar. O Oscar foi para a China, parou de ser convocado. Em 2018, ele tinha Felipe Coutinho. Coutinho vai para o Barcelona, a carreira dele desaba, cai muito de produção e acaba deixando de ser convocado. Em 2022 tem Paquetá. Não, agora Neymar e Paquetá vão ter a tranquilidade de criar essa nova fase do Brasil. Paquetá cai em esquema de apostas. E aí o futuro do Paquetá é incerto. O Neymar novamente tem que reconstruir com mais alguém novamente. E até agora, nem o Neymar é certeza para ir para a Copa do Mundo no ano que vem. Nem o Neymar talvez vamos ter ano que vem, do jeito que esperaríamos ter. O que significa dizer que o Brasil precisa de alguém que já viveu muita coisa no futebol, tá jogando muita bola e pode fazer esse time ter o equilíbrio emocional, o equilíbrio defensivo e ofensivo no meio de campo. E começa por Casemiro. A minha seleção hoje brasileira começa com o Casemiro de capitão, voltando para a seleção brasileira, começando do zero, com ele ali no meio de campo, dominando as ações defensivas e transições rápidas para o ataque, porque ele tem a qualidade de fazer lançamento, ele consegue chegar na área e cabecear, ele consegue ter a qualidade de finalização. Tudo isso em um jogador completo como o Casemiro. O que ele fez, o que ele está fazendo no Manchester United, mostra que de fato ele é um jogador gigantesco e com um time encaixado consegue se fazer coisas assustadoras no futebol mundial. O que você acha do Casemiro? Falei besteira nesse vídeo? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que assim que você comentar eu irei te responder. Fico por aqui, aquele abraço e tchau.